Não
dedicando os teus ouvidos para a glória dele. Vai dedicando a sua casa para a glória dele. Vai dedicando a tua família para a glória dele, o teu trabalho para a glória dele. Consagração da família. Irmãos, nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre mulheres que marcaram os seus lares, mulheres que marcaram a história através da fé, da coragem e da obediência. Que você seja uma mulher hoje, para as mamães, a mulher que marca o seu lar, que marca a sua história. Pastor, eu que não sou mulher, seja também uma pessoa marcante, mas nas coisas espirituais. Amém? Joquebede foi uma mulher que lutou pela vida de seu filho, com coragem. Todos conhecem a história de Moisés. Joquebede escondeu ele por 3 meses em casa. Imagina, assim, escondeu um recém-nascido, abafando o choro. Era Deus mesmo, né, irmãos? Cuidando ele 3 meses. Passou o tempo, já não dava para esconder a criança mais. Ela teve o entendimento: vou colocar num cestinho. Preparou um cestinho de junco, colocou Moisés, e dali para frente Deus fez a obra. Mas precisou da coragem dela, de proteger o seu filho. E o que aconteceu? Qual foi o resultado? Nós vimos Moisés libertando, lutando pelo povo de Deus. Alguém lutou por ele. E anos mais tarde ele lutou pelo povo de Deus. Nós vemos também a história de Ana. Ana era uma mulher estéril que lutou pela sua maternidade. Lutou pela sua alegria, pela sua família. E ela teve, por um milagre, ela teve Samuel. E quem foi Samuel, pastor? Samuel foi um grande profeta, um grande homem de Deus, foi um sacerdote para o povo de Israel, foi um líder militar excelentíssimo. Acho que muitos não sabiam que Samuel foi um grande líder militar. Ele participava também. Ele foi um líder para Israel. Não tinha o que falar do exemplo dele para com Deus, mas porque anos atrás a mãe lutou pela vida dele. Anos atrás, ela o consagrou no altar do Senhor. Por isso que é importante, irmãos, a sua família ser consagrada. Por isso que é importante você apresentar a sua casa diante do altar. Não só a mãe, né? Estou falando mais do Dia das Mães hoje. Mas isso vale num contexto geral. Agarra, luta pela sua família. Então nós vamos ver aqui no 2º livro dos Reis. Vamos ver aqui mulheres simples que mesmo com suas limitações, lutaram para manter a sua família unida, lutaram pelo sustento, lutaram pela vida de sua casa. 2º livro dos Reis, capítulo 4. Vamos lá? 2º livro dos Reis, capítulo 4. Nós vamos ver aqui hoje 2 mulheres que foram lutadoras dentro de suas limitações. Às vezes a pessoa fala: eu não tenho condição para lutar. Tem sim. Nós temos conosco um que é maior, que é o Senhor nosso Deus. Acharam?
Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu diz: que hei de eu te fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Então aqui nós vemos uma situação de uma mulher que o esposo servia a Deus, era um homem de Deus. A morte chegou nessa casa, o luto chegou nessa casa. Irmãos, brincando um pouquinho, mas a coisa é séria. Defunto não paga dívidas, essa é a verdade. Mas eu estou trazendo defunto aqui no nível espiritual, tá bom? Quer dizer que quando a pessoa está morta, com as coisas certas, ela não se preocupa de fazer o que é certo. Quando ela está morta espiritual, ela não se preocupa se ela está devendo a alguém. Ela não se preocupa se um está ali para virar escravo. Ela não se preocupa. Lógico que aqui o contexto era diferente, mas a gente pode trazer para os nossos dias hoje. Uma pessoa talvez morta espiritualmente, pai de família. Às vezes a mulher é que está lutando sozinha na casa, lutando para manter a casa, lutando para manter o casamento. Tem gente que é viúva de marido vivo e vice-versa. Às vezes é um só que está lutando pela família, está lutando ali para que os filhos não virem escravos, porque o que ia acontecer aqui? Esses meninos iam virar escravos. As dívidas eram pagas assim, não tem dinheiro, não. Vou pegar o que tem de melhor valor dentro da sua casa. E o que eles tinham de melhor valor? A vida. Então o que o diabo quer? O diabo não quer o carro de ninguém. O diabo não quer a casa de ninguém, a conta no banco de ninguém. O diabo quer a alma, quer destruir a vida. Então essa mulher chega diante do homem de Deus e fala: olha, meu marido ele servia. Você pode chegar diante de Deus: olha, eu sou servo. Chega diante de Deus: Senhor, eu tenho lutado pela minha casa, eu não aceito a minha casa escrava, não. Isso aqui é num contexto geral. Eu não aceito a minha casa sendo escrava do vício, filhos do vício da bebida. Quantos jovens estão se perdendo nas drogas? Você percebe uma geração aí totalmente fraca espiritualmente, que qualquer ventinho está carregando, qualquer doutrina está carregando. Ontem eu estava vendo um jovem, 27 anos, influente, né, denominado pastor de uma certa religião, se aproveitando para pregar heresias. Poderia estar ganhando almas, mas estava lá perdendo, levando as pessoas para o engano. E muitas vezes a religiosidade ela prende também a pessoa, escraviza. A pessoa não consegue ver mais nada. Ela acha que é aquilo ali e acabou. Então nós vemos num cenário aqui, uma mulher que decidiu o quê? Eu não vou deixar minha casa escrava. Talvez você diga: pastor, eu não tenho forças para lutar. Só tenho aqui um pouquinho de azeite, um pouquinho de fé. O que Jesus ele declarou? Se tiveres fé como um grão de mostarda. Pastor, já deu o grão de mostarda aqui. É miudinho, pequenininha, bolinha, menor do que uma raçãozinha de peixe para quem já teve peixe. Pequenininha. Mas Jesus compara que quando aquela semente é plantada, ela se torna a maior das hortaliças. Ela tem grande estatura. Talvez você diga: eu não tenho força suficiente, eu não tenho fé suficiente para lutar, mas o pouquinho que você tem já é bastante. Tem gente que já não tem a força do braço, mas ela tem o que? A força de vontade. Pastor, eu quero, mas não sei como. Eu quero lutar pelo casamento, eu quero lutar pelo filho, eu quero lutar pela minha vida financeira, eu não sei como, mas eu quero lutar. Já é um começo, irmãos.
Tem gente que não começa, fica lá, quem dera que eu tivesse, quem dera que eu fizesse, quem dera que minha casa fosse diferente. Mas o que ela está fazendo para tornar essa diferença real? Às vezes está levando a vida está passando, os anos estão passando, cada dia mais se tornando escravos. E aí o que acontece? O credor está chegando, está levando o que tem. O credor está chegando, está escravizando. Quem é o credor? Quem é que cobra? Diabo. Está levando a juventude, está levando a alegria dos casamentos, está levando com isso, irmão, a saúde das pessoas. Que a pessoa está tão arrebentada que começa a afetar o seu emocional. O emocional começa a debilitar, vai para o corpo. A ciência já comprovou que 98% das doenças incuráveis são de ordem emocional. O câncer não acontece assim, vai acontecer o câncer. Começa lá atrás, com uma mágoa, de um perdão que não foi liberado, de ficar remoendo memórias amargas e antigas. A maioria dos problemas estomacais são de ordem emocional. Raiva, danado para trazer a úlcera. Estresse, danado para deixar a pessoa careca. E por aí vai. Estou nem falando biblicamente para você, estou falando cientificamente, que a maioria das doenças são de ordem emocional. Se você coloca o desejo, eu quero ser uma pessoa livre e quero libertar minha casa, meu irmão, minha irmã, Deus começa a trabalhar contigo. Deus começa a pegar o que você tem. Pode aos olhos humanos parecer nada, mas Ele transforma em tudo. Diga para o seu irmão, Deus transforma tudo. Em tudo. Deus tem isso para fazer. Olha aqui, não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Era no começo. Versículo 3. Então, disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Aí, meu irmão, você vai começar uma nova fase. Sozinho ninguém faz nada. Amém? Sozinho ninguém faz nada. Mas você tem um desejo? Tem um pontinho da fé? Então agora, os vizinhos aqui representam as pessoas que Deus vai colocar no seu caminho para te ajudar. Vai colocar uma pessoa para orar junto com você. Vai colocar uma pessoa para te incentivar. Vai colocar uma pessoa até para abrir portas para você onde não há. Esse é o trabalho de Deus agora. Você tem que ir começar a juntar as vasilhas. Começar a dar espaço para Deus trabalhar. Não adianta, irmãos, a gente está cheio de muitas coisas, mas a pessoa está cheia de ansiedade, ela está cheia de mágoas, remorsos, revoltas. Deus não consegue entrar, porque ela está cheia. Os vasos tinham que ser como? Vazios, para serem cheios. Tem uma hora que a gente tem que esvaziar daquilo que acha que sabe, para que a sua casa fique de pé. Pastor, mas a vida inteira eu aprendi assim. Então joga tudo fora e começa a aprender do zero, mas aprender da maneira certa. Não adianta a gente estar plantando as mesmas sementes e querer resultados diferentes. Não vai conseguir. Aí sabe o que acontece? Entra, igual eu falei algum domingo atrás, entra ano e sai ano, e a pessoa está repetindo de ano. Só troca os personagens, mas ano após ano está vivendo a mesma coisa, a mesma decepção amorosa, a mesma doença. Às vezes só troca o médico, às vezes só troca a pessoa, só troca o cenário, mas o problema é o mesmo. Vou trocar de trabalho para que algo melhore. Os 3 primeiros meses para tudo, irmão, é sempre uma maravilha. Só troca de igreja. Nossa, essa igreja é a que eu precisava.
Esse trabalho é o que eu precisava. Nossa, esse relacionamento agora vai. Os 3 primeiros meses. Aí depois, meu irmão, começa a corda a apertar. A perseguição chegar. A própria vida cobrando da pessoa uma atitude. E aí começa a se repetir os mesmos problemas. Chega a decepção, chega a perseguição no trabalho, a igreja já não é mais tão boa, e esse pastor já está repetindo mensagem demais, e é o mesmo louvor todo domingo, não é a mesma coisa sempre. Começa a aparecer o quê? Os vasos cheios. Mas cheio daquilo que não vai salvar, cheio daquilo que não vai frutificar. Vai procurar vasilhas, e que essas vasilhas estejam vazias. Senhor, eu preciso de ajuda. Deus vai colocar pessoas, mas o cenário é você que prepara. Podia ser qualquer vaso? Podia, mas eles tinham que estar vazios, para que Deus pudesse enchê-los. O milagre só chega, irmão, quando você está preparado para receber. Não adianta você estar aqui louvando a Deus, glória a Deus, aleluia, ter uma atitude diferente aqui. Chegando em casa você tem uma atitude igual, o mesmo palavreado, as mesmas coisas, as mesmas intenções. Tem que haver mudança. Você tem que levar. Se dentro da igreja você é uma pessoa diferente, então leva a igreja para dentro da sua casa, leva a igreja para dentro do seu trabalho. Você quer salvar a sua casa da escravidão? Então começa a tomar uma atitude hoje. Seja uma pessoa que marca a história. Versículo 4. Então entra, fecha a porta sobre ti e os teus filhos. Para aqui um pouco. O que Jesus disse quando a gente fosse orar? Alguém lembra? Entra no teu quarto e fecha a porta. Tem gente que entra na casa e larga a casa aberta. A casa é o coração. Tem gente que está orando, mas está com a porta aberta. O que quer dizer isso, pastor? Às vezes está até ali no momento, ajoelhado, sentado, em pé, não sei, falando com Deus. Mas ela deixou a porta do coração entrar, as preocupações vieram junto à oração. Aí quando ela percebe, ela já perdeu a oração, mas está falando dos problemas. A confiança não enche. A esperança não enche. Está dando para você compreender? Diga amém. Então entra, fecha a porta, começa a fechar a porta de tudo que está destruindo. Se você sabe que está destruindo a vida do seu filho, a amizade, começa a orar. Mas tem gente que ora errado. Senhor, afasta aquela praga daquela amizade da vida do meu filho, como se o filho fosse o santo e o outro fosse errado. Não, ambos estão sem Jesus. O meu pastor contando, acho que foi o ministro Daniel, não lembro, mas foi um pastor contando, ele falando que uma senhora começou a fazer a campanha de libertação para o filho, e esse filho era uma bênção, até os 15 anos de idade, 15, 16 anos, ia para a igreja com ela, fazia parte dos jovens, ele era uma bênção. Mas quando ele entrou na faculdade, ele começou a andar com certas amizades, e essas amizades começaram a influenciá-lo. O rapaz nunca havia bebido, fumado, se prostituído, começou a fazer tudo. E começou a trazer para dentro de casa um amigo, aquele amigo da pá virada. Aí chegar, mãe, esse aqui é meu amigo. Ela até achou que eles tivessem até um relacionamento, né? Não, é meu amigo, mãe. Mas tudo de ruim, aquele amigo estava junto. Então ela começou, sem falar nada, começou na igreja: Senhor, tira aquela praga daquele rapaz da vida do meu filho. Desde que ele entrou foi uma desgraça total. E começou, que menino não presta, que menino é isso. Só que em vez dela orar pela libertação, ela estava falando dos defeitos. Meu filho é um santo, mas que menino é um demônio. Irmãos, né? Irmãos, olha como é que é. Eu nem sei se chama de outra coisa, mas a inocência, entre aspas, da pessoa, de achar que alguém
alguém no natural pode influenciar o outro. Não. O que influencia é o espírito maligno que entra. Aquela amante desgraçada, não é a amante que é desgraçada, é o demônio que entrou no corpo dela e deixou ela daquele jeito. Se ela tivesse Jesus, ela não ia roubar o marido de ninguém. Concorda? Ah, aquele patrão tenebroso. Ué, mas se um espírito entra no coração do patrão, o patrão vai começar a perseguir aquele que é de Jesus. Então, às vezes, a pessoa está lutando contra a carne e sangue, em vez dela lutar no espiritual, como Paulo declara. Nossa luta não é mais carnal, ela é espiritual. E aí ela orava e nada acontecia, o menino só piorava. A amizade só, entre aspas, só fortalecia. Ela foi procurar o pastor. Pastor, olha, tem quase uns 3 meses que eu estou orando, aconteceu isso, isso e isso. E o pastor falou para ela, você já orou pelo rapaz? Já? Eu já falei, Deus, tira aquele demônio de lá. Não, minha irmã, já orou por ele? Que ele é tão escravo quanto o teu filho. Ah, pastor, não tinha olhado por esse lado. Mas esse é o problema, irmãos. A gente nunca olha o lado que tem que realmente olhar. E está faltando o quê? Fé. Está faltando entendimento. Está faltando compreensão das coisas espirituais. A gente não compreende nem as carnais, irmão. Como é que vai compreender a espiritual? Então está faltando um pouco mais de empenho. Essa mulher teve empenho de salvar a casa dela. E qual é o empenho que você está fazendo para salvar a sua família? Salvar o casamento, salvar o seu emprego? O que você está se empenhando para fazer? E aí o resultado dessa resenha toda, né? Ela começou a orar pelo rapaz. Senhor, liberta lá o fulano como eu quero que liberte o meu filho. Talvez ele não tenha uma mãe para lutar, eu vou lutar por ele. Sabe qual foi o resultado, irmãos? 6 meses depois o rapaz se converteu. E o filho, pastor? O filho nada. Mas o rapaz se converteu. E eles eram muito próximos amigos. Aquele rapaz se converteu e começou a falar de Jesus para o filho dela. Olha só. Começou a falar de Jesus para o filho dela. Aí o filho dela chegou em casa. Ai, mãe, fulano tá chato. Tá igual a senhora, só fala de coisa de igreja. Ah, é, meu filho? É, mãe, agora ele deu para ir à igreja. A gente tinha marcado a palavra e tal. Ele me chamou para ir para a igreja, ver se pode, mãe. É, meu filho? É. E ela começou a se alegrar. Jesus está dando certo. Resultado: aquele rapaz converteu o filho daquela mulher. E hoje todos servem a Jesus. Mas teve que alguém lutar, irmãos. Lutar para que a escravidão não chegasse. Se eu atendi um caso, deixa eu ver, eu estou casada há 16. Eu atendi um caso semelhante há 15 anos atrás, de uma esposa. Chegou na igreja tenebrosa, mas com trabalhar de Deus. Falei com ela, tem compromisso com Deus, e Deus vai ter compromisso com sua casa. Ela veio, começou a frequentar as reuniões. Eu falei, agora começa a liberar o perdão para amante do seu esposo. Não, aquela cobra. E falava com esse palavrão, nem convém, né? Falei assim, olha, ela é tão escrava quanto o teu marido. Então começa a abençoá-la. Começa a abençoá-la para que ela tenha o espírito da libertação. Perdão. Para que ela tenha o espírito da libertação e solte o seu marido. Senão você não vai conseguir. E foi um ano, irmãos. Um ano. Eu lembro na vigília de virada de ano, ela passou a vigília sozinha. Mas aquela mulher chegou deslumbrante na igreja. Ela estava bem com Jesus. Se batizou. Estava uma bênção na igreja. O que aconteceu, pastor? Hoje o esposo dela é obreiro da casa de Deus. Para a glória de Deus. Teve que haver uma luta e o abrir mão. Às vezes a gente acha que está com a razão, irmãos. Melhor ser feliz do que ter razão. Coloque isso no teu coração. Aquela mulher tinha toda a razão para cobrar algo do profeta, mas ela preferiu ficar na direção do profeta. Talvez ela quisesse que o profeta desse dinheiro para ela, mas ela ficou na fé e na obediência. Versículo 4. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. A área que já está uma bênção, irmãos,
Só começa a agradecer e começa a lutar pelas áreas que ainda não estão. O azeite é liberdade. Amém? Versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, olha a obediência, e sobre os seus filhos. E eles traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos. E disse ao seu filho: traz-me mais um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas, tu e teus filhos, e vivei do resto. A bênção chegou, meu irmão. Você aprendeu o caminho, agora você pode caminhar sozinho. Agora você sabe como fazer. Deu certo, irmão? O time está ganhando, não mexe não. Jesus já melhorou aqui, já abençoou aqui, agora eu vou lutar em outras áreas. Aqui eu estou só agradecendo, só agradecendo. Irmão, entra, fecha a porta, derrama um azeite. Luta por aquilo que todo mundo acha que você já desistiu. Vai ter uma mudança de vida, senão vai entrar mais um ano. E olha que a gente já está em maio. Daqui a pouco, ó, vai fazer assim, ó. Dezembro está aí. Passa rápido. Você já não é mais um jovenzinho, uma jovenzinha. Todos nós aqui já passamos praticamente 30. Tem uns que já estão na casa dos 80. Só para você ter uma dimensão do que eu estou falando. Mas enquanto você estiver vivo, ainda há esperança. Na sepultura, meu irmão, ninguém faz nada. Na sepultura não há indústria, não há ciência, não há adoração a Deus. Então o tempo é agora. Pastora, será que tem jeito? Com certeza. O Deus que nós servimos, Ele é capaz, mas Ele não faz nada sem a tua autorização e sem que você esteja junto. É a mesma coisa de você botar alguém que você não tem confiança para trabalhar na sua casa e deixar a pessoa sozinha lá dentro. Você tem que ter confiança em quem está trabalhando aí na sua casa para você deixar sozinho na casa. Ai, pastor, tem alguém trabalhando para mim, mas eu não tenho confiança. Então é melhor que nem trabalhe. Você sempre vai achar um defeito no serviço. Tem que ter confiança. Não adianta você botar Deus, colocar Deus, pedir a Deus para fazer algo na sua vida e estar sempre tentando arrumar desculpas por fora. Ou trabalha junto ou não trabalha. Essa mulher salvou a casa dela. Ela não admitiu perder os filhos na escravidão. E você? O que você está disposto a fazer? Vamos para a segunda história aí, versículo 8. A sunamita do seu filho. Versículo 8. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Versículo 11. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Verso 12. Então disse o seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela pôs-se diante dele, porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido já é velho. Pelo que ele disse: chama. E chamando ele à porta, ela se colocou, e ele lhe disse: a este tempo determinado
segundo o tempo da vida, abraçarás o filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os trabalhadores. Versículo 19. E disse para o seu pai: ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse ao moço: leva o menino para a sua mãe. E ele tomou e levou para a sua mãe, e ele esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta sobre ele e saiu. Então nós temos aqui a história de uma mulher que ela abriu a casa dela para um homem de Deus. Isso muitas vezes acontece conosco. Abrimos a porta da nossa vida para que a palavra de Deus entre. O profeta aqui representa a palavra de Deus. Amém? E Deus, quando Ele entra na nossa vida, Ele começa a enxergar coisas que estão faltando. Ele enxerga o solitário e Ele quer logo colocar o solitário em família. Ele vê aquela pessoa que vive de uma forma dificultosa e quer logo mudar a vida financeira da pessoa. E Deus, Ele é assim. Ele transforma aonde Ele está. Então percebemos que essa mulher, aparentemente ela tinha tudo, mas algo dentro dela ainda faltava, que era o desejo de ser mãe. Mas ela sabia das limitações dela. Ela sabia que havia coisas que aos olhos dela eram impossíveis. Ela talvez fosse estéril, né? Não falo direitinho aí, mas quem não sabe, talvez fosse, tivesse alguma dificuldade. Tinha a condição do marido que já era avançado em idade. Faltava algo para ela. E Deus toca no coração do profeta para que esse profeta faça algo por ela. Assim funciona a palavra de Deus. A palavra de Deus vem ao nosso encontro e olha para dentro de nós. Para ela era um filho. Talvez está faltando alguma coisa dentro da sua casa. Talvez está faltando alguma coisa para você como pessoa. E essa mulher chega diante do nome de Deus e fala: não mente para mim. Você está me prometendo? Então cumpra. Deus jamais mentiria para um filho dele. Jamais. Se você em algum momento teve um vislumbre de algo dentro da palavra de Deus, aquilo é vontade de Deus para você. Não é bom que o homem viva só. Então não tem por que a pessoa, não sei que ela queira. Não, pastor, eu decidi, eu vou viver sozinho. Tem umas irmãs aí que já passaram pela viuvez. De vez em quando eu brinco: quer casar de novo? Não, irmã. Não, pastor, já tive meu tempo. Agora eu não quero. Falta de pretendente não é. Eu não quero. Decidi ser noiva de Cristo. Há pessoas que têm essa decisão. Amém? Mas tem outras que estão tendo um processo procurando sua metade. Há pessoas que têm um vazio dentro, irmãos. Algo está faltando que só Deus está visualizando. Talvez algo que, um sentimento, uma situação que ela não teve e que agora na fase adulta está fazendo falta. E isso traz uma instabilidade na vida da pessoa, emocional. E Jesus, Ele vem, traz a palavra dele, vem ao nosso encontro, Ele fala: isso aqui eu quero mudar. Mas muitas vezes, irmão, a mudança é desconfortável. Não, pastor, eu já vivi minha vida toda assim, melhor deixar quieto. Eu já não sei viver de outra maneira, eu já me acostumei. Mas a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar. Devemos buscar a transformação. Quando Eliseu olha para essa mulher e fala: está faltando alguma coisa e precisa chegar. Deus olha para a nossa vida e fala: está faltando algo mais. Ou no relacionamento, com os filhos, com o cônjuge, no trabalho, enfim, a vida por completo. Ele quer trazer isso.
Mas muitas vezes quando chega, irmãos, e a gente entra na batalha, que aquilo é seu. Nós vimos no domingo passado que Deus deu a terra para o povo, mas precisou do povo conquistar a terra. Nós vimos isso. Deus deu o seu casamento, Deus deu os seus filhos, quase no mesmo conceito aqui da história anterior. Mas às vezes a pessoa não está lutando por aquilo. Às vezes já se acostumou a perder. Ah, pastor, eu já me relacionei tantas vezes, é normal mais um. Ah, não é o primeiro filho que sai de casa, não é o primeiro filho que se comporta assim. Pastora, não é o primeiro trabalho, pastora, não é a primeira igreja. A gente está sempre se acostumando. E ele falou assim, não, eu vou fazer uma mudança. E aí deu um menino para ela. Quando o menino estava ali cerca de uns 5, 6 anos, vamos trabalhar com o papai. Foi. Quando deu meio-dia mais ou menos, o menino começou a reclamar de dor de cabeça, dor de cabeça. Ai, minha cabeça doendo, vai para casa. Mandou um servo, designou, leva o menino para casa, levou. Chegou lá, o menino deitou no colo da mãe, que quando a gente está enjoadinho, a gente só quer colo de mãe, não é assim? Você vai entender porque eu estou falando tanto de mãe hoje, não só pelo Dia das Mães. Deitou no colo da mãe e o menino morreu. Para que Deus dá para tirar? Tem gente que fala assim, gente. O que Deus me deu para dar o gostinho do quero mais e tirou de mim. Deus não tira nada de ninguém. Trazendo para o espiritual. Às vezes a pessoa perde as conquistas dela. Quando ela decide não fazer algo em prol daquilo. Não lutar por alguém. Eu já vi casos, em 22 anos de ministério, de pessoas desistindo do casamento. Ah, já passou tantos anos, pastor, não tem jeito mais. Já vi gente desistindo de filho. Mãe, estou te falando assim, de coração. Eu já vi mãe desistindo de filho. Já vi pai desistindo de filho. Atualmente eu estou dentro de uma situação acompanhando da mãe que está trocando de casa sem dar o endereço para ninguém, por causa do filho que está preso nas drogas, não achar o endereço. Olha que batalha, irmãos. A pessoa está se escondendo da própria família. Pastor, por que ela não luta? Desistiu. Já foi falado. Tem jeito? Não, não tem jeito. Já internei na clínica. Jesus pode dar jeito. Ah, mas se a clínica não deu jeito, olha como é que a pessoa já está longe. Faz uma campanha. Não, isso aí não tem jeito não. Isso é da natureza da pessoa. Já é rebelde desde que nasce. A própria casa predestina a quem mora na casa a viver um processo que talvez nem deveria estar vivendo. Ah, mas sei desde que nasceu, até para nascer, deu trabalho. Lembra do Jabes? O nome do meu gato é Jabes. Mas o Jabes da Bíblia. Por que a mãe dele colocou o nome dele de Jabes? Porque ela teve ele com dores. Ah, só que você me fez sofrer na gravidez e no parto, seu nome vai ser Jabes. Significa tido com dores. Mas Jabes, isso está lá em 1 Crônicas 4. Mas Jabes se conformou com a vida dele? Só que ele tinha um nome de alguém que trazia dor? Não. Ele chega diante de Deus, faz uma oração, Senhor, se eu for comigo, alargar os meus tempos, mudar a minha história, meu irmão, vou ser o melhor servo possível. E Deus mudou. Deus trocou. Deus fez tudo. Mas tem que estar disposto a fazer, a lutar. Essa mulher aqui perdeu o filho. Continuando aí. 22. E chamou o seu marido e disse, me manda já um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Irmãos, isso aqui está um grande detalhe dentro da palavra aqui para a gente quase ir encerrando. Essa mulher chama o marido dela. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Só me arruma um jumento aí, uma jumenta, me arruma um empregado aí que eu vou até o nome de Deus. Isso aqui está uma grande lição e um tapa na cara para nós, irmãos. Acontece um problema, tem gente que vai buscar amizade, tem gente que vai buscar o banco, tem gente que vai buscar um monte de gente, menos a Deus.
Ela esgota todas as alternativas dela. E às vezes nem procura a única que vai ter solução. Mas ela fala o que com o marido? Tá tudo bem. Aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo bem. Mas tem gente que gosta de escancarar. Não, minha vida tá uma desgraça total. Não, ela fala, não, tá tudo bem. Eu só preciso falar com o homem de Deus. Ela foi procurar quem tinha solução. Deus. Continuando. E ela diz no finalzinho do versículo 22, para que eu corra ao homem de Deus, ela tinha pressa, e volte. E lembre de Abraão. Abraão leva Isaac para sacrificá-lo, junto com 2 moços, 2 empregados. E chega no pé da montanha, Deus fala com ele, ó, deixa os moços aí, sobe você e o menino, a lenha e o cutelo. O cutelo era a faca. E aí, quando Abraão tira o menino do jumentinho ali, do burrinho, olha para os empregados e fala assim, fêmeas, fiquem aqui, eu e o menino vamos lá em cima adorar e voltaremos. Depois de haver adorado, voltaremos. Mas humanamente a gente sabe que Isaac ia ficar lá em cima morto, em cima do altar, oferecido a Deus. Mas a fé desse homem era tão grande, ele falou, ainda que meu filho morra lá em cima, Deus é grande para ressuscitá-lo. Então eu vou com ele e vou voltar com ele. Essa mulher fez a mesma coisa. Se preocupa não, que eu vou e volto. E a gente tem que ser determinado assim, diante do problema. Em vez de estar lá chorando, não tem mais jeito, morreu. Não, eu vou buscar Deus. E eu vou voltar com uma solução. 23. 24, né? Perdão. Não, 23 mesmo. E disse ele, por que vai a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse o quê? Tudo vai bem. É dia de culto hoje, né? Tem igreja hoje. Eu sempre falo, pessoal, a igreja tem todo dia. Às vezes o culto que não acontece naquele determinado dia. Mas o marido dela estranhou. Você na igreja? Nem é culto hoje, você não é de ir para a igreja. Não é sábado, não é festa de lua nova, que era o costume deles, né? Ir para a igreja uma vez no ano. O que está acontecendo? Você está diferente. Está acontecendo alguma coisa? Ela podia ter falado tudo, né? Perdemos nosso único filho, acabou tudo, não tem mais jeito, vamos enterrar e acabou. Não, está tudo bem. Pastora, mas ela mentiu. Não, ela não mentiu. Ela chamou a existência aquilo que não existia. Isso se chama fé. Diga ao seu irmão, isso é fé. Isso é fé. Se preocupa não, eu vou lá e já estou voltando. Aconteceu alguma coisa? Não, tudo vai bem. Tem gente que tem prazer, né? Encontra outro na rua. E aí, como é que você está? Menino, nem te conto. Aí começa. Fala de um, e fala de outro, e fala de não sei o quê. Fala do periquito, do papagaio, fala de todo mundo. Mas não tem coragem de falar, não, meu Deus vai fazer tudo ficar bem. Tem gente que tem prazer, irmão. Na fila de banco, faz uma experiência. Não deu que você não tenha conta para pagar. Ou dinheiro para pagar a conta, né? Conta a gente sempre tem. Mas vai na filinha para você ver. Fica um pouquinho na filinha. Qualquer lugar que tenha fila, você vai encontrar um reclamão e alguém dando ouvidos ao reclamão. E se tornando reclamão no final da conversa. É a lei da atração. Os comuns se atraem. O derrotado atrai o derrotado. Mas o de fé atrai o de fé. 24. Então abordou a jumenta e disse ao moço, guia e anda, e não te detendo para no caminho não, a não ser quando eu te disser. 25. Partiu pois ela e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo, e sucedeu que vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço, eis aí a sunamita, olha lá quem está vindo. É aquela mulher que a gente fica na casa dela. 26. Agora pois corre ao encontro e diz para ela, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? O que ela respondeu? Vai bem. Tá tudo bem com seu marido, moça? Tá. E com a senhora? Tá. E com o seu filho? Tudo vai bem. Isso aqui, irmão, um tapa na cara para nós. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Tem gente que tem prazer de falar dos problemas familiares.
Tem gente que tem prazer de falar dos defeitos dos familiares. Tem gente que tem prazer de confessar a derrota. E o que atrai para dentro de casa? Tudo aquilo que ela fala. Quando ela diz que não presta, o que acontece? Acaba não prestando. A gente tem que usar a nossa boca, irmãos, para o bem, para abençoar. Tudo. 27. E chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas Geazi pediu para retirar. E disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. Mas o Senhor não me revelou o que está acontecendo, porque Ele queria mais daquela mulher. Ela chega, chora, desabafa. O que está acontecendo, moça? 28. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E disse ele a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão, vai. E se encontrares alguém, não saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Pode até mandar o moço na frente, mas eu só vou com a bênção. Eu quero chegar na minha casa com a bênção. Você tem que ser uma pessoa determinada, irmãos. Quando você for buscar a Deus, seja onde for, seja num culto aqui na igreja, uma oração no seu lar, não volte daquilo que você foi fazer sem um resultado. Não volte da presença de Deus sem antes você ter o resultado na sua vida. Amém? Você compreendeu isso? Ela foi buscar o resultado. Eu estou mandando um parente para ir lá resolver. Não. Às vezes o parente não resolve. Estou mandando um amigo para resolver. Não. O amigo não resolve. Tem situações, irmão, que é só você e Deus. Por isso que eu estou trazendo essa mensagem aqui hoje. Para que você tenha um entendimento. Que tudo está ao alcance das suas mãos, com Deus realizando. Tem salvação para a tua casa. Tem salvação para o teu casamento, para os teus filhos, para a tua vida financeira. Versículo 30. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele o que? Nem voz, nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e trouxe o aviso, dizendo: não despertou o menino. Versículo 32. E chegando-se Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fez o que, a igreja? Fechou a porta sobre eles e orou a quem? Ao Senhor. Mais uma vez o ensinamento de Jesus. Fecha a porta do medo, fecha a porta da dúvida. Tem casa que você vai ter que fechar literalmente a porta da sua casa. Não é qualquer pessoa que pode entrar lá, meu irmão. Não é qualquer pessoa que tem que saber das suas coisas. Às vezes quem está ouvindo não foi quem Deus designou para te ajudar. Tenha direção espiritual. Continuando. 34. Subiu ele, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a sua boca, os olhos sobre os olhos, as mãos sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele. A carne do menino aqueceu. Depois voltou, passeou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. E então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Foi uma tentativa, foi 2 tentativas. Tem gente na primeira já desiste. Orei, não aconteceu nada. Continue orando. Orou? Teve fé na oração? Pastor, não aconteceu nada. Então apenas creia. Tem casos que vai ser assim, irmão. Você vai precisar só acreditar.
Mas se não houver um trabalhar em conjunto, irmão, da fé, da coragem, da perseverança, o resultado não chega. E Deus quer trazer resultados para a sua vida. Continuando. Então, versículo 36. Chamou a Gease e disse: chama essa sunamita. E chamou-a. E veio a ele e disse: toma o teu filho. Ela veio, se prostrou aos seus pés, se inclinou à terra, tomou o seu filho e saiu. Ou seja, ela adorou a Deus ali. Ela saiu com o resultado. Abraão subiu para sacrificar Isaac. Chega na hora de sacrificar o Isaac, Deus brada: não, eis aí o cordeiro. Abraão sacrifica o cordeiro e desce com o menino. Chegando lá embaixo, talvez os funcionários não tivessem entendido nada. E na cabeça dos funcionários era normal Abraão subir com o menino e descer com o menino. Mas só Abraão sabia o que estava por dentro. Aquela mulher que estava lutando para que os filhos não fossem escravos, talvez ninguém tivesse entendido nada por que ela foi procurar o profeta. Talvez ninguém entendeu nada por que ela pediu vasilha emprestada. Mas Deus sabia o que estava por dentro. Essa sunamita disse para todo mundo: não se preocupe, tudo vai bem. Mas só Deus sabia como estava a alma dela. Em todos os três casos, como também o de Joquebede e o de Ana, todos esses casos, quando foram a Deus, voltaram com o resultado. Você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João 15. Que a igreja, irmãos, é a mãe que luta pelos seus filhos. Pastor, eu nunca tinha olhado a igreja como mãe. E quando a pessoa está arrebentada lá fora e quer colo, e ela procura a igreja está de portas abertas para receber. O maior desejo da igreja, irmãos, é ver os filhos unidos. João capítulo 15, Mateus, Marcos, Lucas, João capítulo 15. Desejo da mãe, ver os filhos vivendo bem, protegidos, cercados de ensinamento, abençoados. Desejo de Deus é que você vá bem em todas as coisas, que você tenha saúde, como bem vai a tua alma. Então, irmãos, a igreja é a mãe que está lutando pelos seus filhos. A mãe não quer que você saia da casa. A mãe não quer, falando espiritual, tá? Os filhos, quando já tem uma certa idade, já pode caçar caminho, viu? Mas eu estou falando aqui do sentido espiritual. Os filhos, o desejo da mãe para com os filhos é que eles estejam bem em todas as coisas. Casem bem, amém? Tenham um bom trabalho, uma boa casa. O desejo da mãe é tudo de bom para os filhos, a igreja também. O desejo é que os filhos estejam bem ensinados, aconselhados. E aí, irmãos, presta atenção. Com esse desejo, capítulo 15 de João, com esse desejo, entra também aqui a nossa ceia. Pastora, por que é tão importante a ceia? A ceia, irmãos, é aquele almoção de domingo, que a família toda se reúne na casa do pai, na mesa da mãe, para ter união. A ceia, irmão, não é só pão e vinho. Tem gente que acha que ceia é só pão e vinho. Não é. A ceia é alegria, é união, é comunhão. A gente vem à casa do pai, assenta-se na mesa da mãe, para termos comunhão com o filho e como filhos. Então esse é o desejo da mãe. União familiar. Desejo de que os irmãos vivam em união. Você tem que estar disposto a lutar pela sua casa, como a casa de Deus está lutando por você. E aí, irmão, Jesus entra para trazer fartura e alegria. Talvez é o que está faltando em muito lar hoje. Fartura e alegria.
Fartura hoje para nós aqui é a palavra, é o conselho, é o consolo. E a alegria, pastora, Jesus, versículo 11, capítulo 15, versículo 11. Vamos ler todos juntos? Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja como? Esse é o desejo de Deus para você. Esse é o desejo de Deus para a sua casa. Seja uma mãe que luta pelo seu lar, seja uma pessoa que luta pela sua família. Aceite que a igreja está lutando para que você permaneça de pé. Aceite o conselho da mãe, que é a palavra. Aceite se assentar na mesa, não debaixo da mesa pegando as migalhas. Aceita tudo que Deus preparou para você. Na casa do Pai, na mesa da mãe, em comunhão com o Filho. Deixa Ele te encher.